Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro do Céu, volume 13, capítulo 32. 12 de novembro de 1921. A santidade no divino querer não tem limites. É a santidade que mais se aproxima ao Criador. Terá o primado sobre todas as demais santidades e será a sua vida. Eu escrevo apenas por obediência. Caso contrário, não teria sido boa para colocar uma única palavra. Apenas o medo de poder entristecer o meu doce Jesus, se não o fizesse. Me dá alento e força. Agora continua falando de seu santíssimo querer, e ao vir me disse: Minha filha, a santidade em meu querer ainda não é conhecida, e por isso que se admiram, porque quando uma coisa é conhecida, os espantos cessam. Todas as santidades simbolizam alguma coisa das que estão espalhadas na criação. Estão as santidades que simbolizam os montes, outras as árvores, outras as plantas, a pequena flor, as estrelas e tantas outras semelhanças. Todas estas santidades têm seu bem limitado e individual, têm seu princípio, seu fim. Não podem abraçar tudo e fazer bem a todos. Como não pode fazer uma árvore e uma flor. Agora, a santidade em meu querer simbolizará o sol. O sol esteve e estará sempre. E se bem teve um princípio em iluminar o mundo, sendo ele luz que teve origem de minha luz eterna, pode-se dizer que não tem princípio. O sol faz bem a todos, estende-se a todos com a sua luz, não faz particularidade com nenhum. Com sua majestade e com seu domínio impera sobre tudo e dá vida a tudo. Ainda a menor flor, mas silencioso, sem fazer ruído e quase inobservado. Oh, se uma planta fosse uma pequena coisa, uma sombra do que faz o sol, como dar calor a outra planta? Gritariam todos dizendo que é um milagre. Todos o quereriam ver, falariam dela com espanto. Ao contrário do sol, que dá vida e calor a tudo, e que é milagre contínuo, ninguém fala dele, nenhum espanto. E isto acontece porque o homem tem sempre os olhos no baixo, e as coisas terrenas, jamais no alto, e as coisas celestiais. Agora a santidade em meu querer, simbolizando o sol, sairá do centro de minha santidade. Será um raio parido por uma santidade que não tem princípio. Assim que estas almas existiam em minha santidade, existem e existirão. Estavam junto comigo no bem que fazia. Jamais saíam do raio no qual as tinha feito para sair à luz. Não afastando-se jamais do meu querer, eu me entretinha com elas e me entretenho ainda agora. Minha união com elas é permanente. Vejo-a sobrevoar sobre tudo.
Os apoios humanos para elas não existem, igual que o sol não se apoia em nenhum ponto. Vive no alto como isolado, mas com a sua luz tudo encerra em si. Assim estas almas vivem no alto como o sol, mas sua luz desce até o mais baixo, se estende a todos. Eu me sentiria como se as decepcionasse se não as fizesse participar, e não as fizesse fazer o que eu faço. Assim não há bem que delas não desça. Nessa santidade eu vejo minhas sombras, minhas imagens sobrevoar tudo sobre a terra, sobrevoar sobre toda a terra, no ar, no céu, e por isso amo e amarei ao mundo, porque espero que minha santidade tenha seu eco sobre a terra, que meus raios saiam à luz e me deem glória completa, devolvendo-me o amor, a honra que os outros não me deram, mas assim como o sol, serão as mais ignorantes, sem nenhum estrondo, mas se quiserem olhar, será tanto o zelo que correrão o risco de fazerem cegas e serão obrigadas a baixar o olhar para recuperar a vista. Vês como é bela a santidade no meu querer? É a santidade que mais se aproxima do teu Criador. Por isso terá o primado sobre todas as outras santidades. Encerrará em si todas as outras santidades juntas e será vida de todas as outras santidades. Que graça para você conhecê-lo, ser o primeiro, como um raio solar, a sair do centro da minha santidade sem nunca se separar. Graça maior não poderia te fazer, milagre mais portentoso não poderia obrar em ti. Sê atenta, minha filha, raio meu, porque cada vez que entras em meu querer e obras, acontece como o sol quando toca os cristais. Tantos sóis neles se formam. Assim, tantas vezes repetes a minha vida, a multiplicas, dás vida nova ao meu amor. Depois disso, estava pensando em mim. Nesta santa vontade não se vêem milagres, coisas portentosas das quais as criaturas são tão ávidas e iriam por meio o mundo com tal de ter algum, senão que tudo passa entre a alma e Deus. E se as criaturas recebem o bem, não sabem de onde veio o bem. Verdadeiramente são como o sol, e enquanto dá vida e calor a tudo, ninguém o aponta. Agora, enquanto eu pensava assim, meu Jesus retornando adicionou, mas com aspecto imponente. Que milagres, que milagres! Não é talvez o maior milagre fazer a minha vontade? Minha vontade é eterna, e é milagre eterno que jamais termina. É milagre de cada instante que a vontade humana tem a conexão contínua com a vontade divina. O ressuscitar mortos, dar vida aos cegos, e tudo isso não são coisas eternas, estão sujeitas a perecer. Por isso se podem chamar sombras de milagres, milagres fugazes comparados ao milagre grande e permanente de viver em minha vontade. Você não presta atenção a esses milagres. Eu sei quando convém e quando são necessários. Nossa, que lindo, meu Deus. Capítulo 33. 16 de novembro de 1921. O pecado é cadeia que ata o homem, e Jesus quis ser atado para romper suas cadeias. Esta manhã, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo atado, atadas as mãos, os pés, a cintura, do pescoço lhe descia uma dupla corrente de ferro, mas estava atado tão fortemente que tirava o movimento à sua divina pessoa. Que posição dura era esta, de fazer chorar até as pedras. E o meu sumo bem Jesus me disse: Minha filha, no curso de minha paixão, todas as outras penas faziam competição entre elas, mas uma cedia o lugar à outra, e se mantinham vigilantes, para me fazer sofrer o pior, para dar-se a vanglória de que uma tinha sido mais dura que as demais.
Mas as cordas não me tiraram jamais. Desde que me prenderam, até o Monte Calvário, estive sempre atado. Aliás, acrescentavam sempre mais cordas e cadeias, por temor de que pudesse fugir e para fazer mais zombaria e escárnio de mim. Quantas dores, confusões, humilhações e quedas me causaram estas correntes. Mas deve saber que nestas cadeias havia um grande mistério e uma grande expiação. O homem, ao começar a cair no pecado, fica atado com as mesmas cadeias de seu pecado. Se é grave, são cadeias de ferro. Se venial, são cordas. Então, se quer caminhar no bem, sente as travas das cadeias e fica impedido em seu caminho. O estorvo que sente o esgota, o debilita e o leva a novas quedas. Se obra, sente o impedimento nas mãos e quase fica como se não tivesse mãos para fazer o bem. As paixões, vendo-o tão atado, fazem festa e dizem: é nossa vitória. E de rei que é o homem, o tornam escravo de paixões brutais. Como é abominável, como é abominável o homem no estado da culpa. E eu, para romper suas correntes, quis ser atado, e não quis estar em nenhum momento sem cadeias, para ter sempre prontas as minhas para romper as suas. E quando os golpes, os empurrões me faziam cair, eu estendia-lhes as mãos para desamarrá-lo e torná-lo livre de novo. Mas enquanto dizia isto, eu via quase todas as pessoas amarradas por correntes, que davam piedade, e rogava a Jesus que tocasse em suas correntes as cadeias delas, a fim de que, pelo toque das suas, ficassem quebradas as das criaturas. Capítulo 34, 19 de novembro de 1921. Os dois apoios. Para conhecer as verdades é necessário que haja a vontade e o desejo de conhecê-las. As verdades devem ser simples. Estava fazendo companhia ao meu Jesus agonizante no horto do Getsêmani, e por quanto me era possível, compadecia-o, estreitava-o forte ao meu coração, tratando de secá-lo o suor mortal. E meu sofredor Jesus, com voz apagada e agonizante, me disse: minha filha, dura e penosa foi a minha agonia no horto, talvez mais penosa que a da cruz, porque se esta foi o cumprimento e o triunfo sobre todos, aqui no horto foi o princípio, e os males se sentem mais no princípio do que quando estão por terminar nesta agonia. A pena mais dilacerante foi quando todos os pecados me foram trazidos um a um. A minha humanidade compreendeu toda a enormidade deles, e cada delito levava o selo de morte de um Deus, e estava armado com espada para me matar. Diante da divindade, a culpa me parecia tão horrenda e mais horrível que a própria morte. Só ao compreender o que significa pecado, eu me sentia morrer, e morria em realidade. Gritei ao Pai, e foi inexorável. Não houve um só, ao menos, que me desse uma ajuda para não me fazer morrer. Gritei a todas as criaturas que tivessem piedade de mim, mas em vão. Assim que minha humanidade definhava e estava por receber o último golpe da morte. Mas sabes quem impediu a execução e sustentou a minha humanidade para não morrer? Primeiro foi minha inseparável mamãe. Ela, ao vir-me pedir ajuda, voou ao meu lado e me sustentou. E eu apoiei meu braço direito nela, olhei-a, quase agonizante, e encontrei nela a imensidão da minha vontade íntegra, sem ter havido nunca ruptura alguma entre a minha vontade e a sua. Minha vontade é vida. E como a vontade do Pai era inamovível, e a morte me vinha das criaturas, outra criatura que encerrava a vida de minha vontade me dava a vida. E eis que a minha mãe, com o que no portento da minha vontade me concebeu e me fez nascer no tempo,
e agora me dá pela segunda vez a vida para fazer-me cumprir a obra da redenção. Depois olhei para a esquerda e encontrei a pequena filha do meu querer. Te encontrei como primeira, com o séquito das outras filhas de minha vontade. E assim como a minha mamãe a quis comigo como primeiro elo da misericórdia, com o qual devíamos abrir as portas a todas as criaturas. Por isso quis apoiar nela à direita. Eu te quis como primeiro elo da justiça, para impedir que se desgarrasse sobre todas as criaturas como merecem. Por isso, quis apoiar a esquerda, a fim de que a segurasse junto comigo. Então, com estes dois apoios, eu me senti dar novamente a vida, e como se nada tivesse sofrido, como passo firme, fui ao encontro de meus inimigos, e em todas as penas que sofri em minha paixão, muitas delas capazes de me dar a morte, estes dois apoios não me deixavam jamais, e quando me viam a ponto de morrer, com minha vontade que continham me sustentavam e me davam como tantos goles de vida. Oh, os prodígios do meu querer! Quem pode jamais numerá-los e calcular seu valor? Por isso amo tanto a quem vive de meu querer. Reconheço nela meu retrato, meus nobres traços, sinto nela meu mesmo alento, minha voz, e se não a amasse, me defraudaria a mim mesmo. Seria como um pai sem geração, sem o nobre cortejo de sua corte e sem a coroa de seus filhos. E se eu não tivesse a geração, a corte, a coroa, como poderia chamar-me rei? Então, o meu reino é formado por aqueles que vivem na minha vontade. E deste reino eu escolho a mãe, a rainha, os filhos, os ministros, o exército, o povo. Eu sou tudo para eles e eles são tudo para mim. Depois estava a pensar no que Jesus me dizia. Me dizia entre mim: como se faz para pôr em prática isto? E Jesus, regressando, acrescentou: minha filha, as verdades, para as conhecer é necessário que haja vontade e o desejo de as conhecer. Suponha uma estadia com as persianas fechadas. Porquanto o sol haja fora, a permanência está sempre em escuridão. Agora, abrir as persianas significa querer a luz, mas isso não basta. Se não se aproveita a luz para reordenar a permanência, sacudi-la, pôr-se a trabalhar, porque senão é como matar essa luz e fazer-se ingrato pela luz recebida. Assim não basta ter vontade de conhecer as verdades. Se a luz de verdade que o ilumina não busca sacudir-se de suas fraquezas e reordenar-se segundo a luz da verdade que conhece, e junto com a luz da verdade, pôr-se a trabalhar fazendo dela substância própria, em modo de transparecer por sua boca, por suas mãos, por seu comportamento, a luz da verdade que tem absorvido, então seria como se matasse a verdade, e não pondo-a em prática, seria estar em plena desordem diante dessa luz. Pobre estadia, cheia de luz, mas toda desordenada, transtornada em plena desordem. E uma pessoa dentro que não se preocupa em reordená-la, que compaixão não daria? Tal é quem conhece as verdades e não as põe em prática. Deve saber que em todas as verdades, como primeiro alimento, entra a simplicidade. Se as verdades não fossem simples, não seriam luz e não poderiam penetrar nas mentes humanas, para iluminá-las, e onde não há luz, não se podem distinguir os objetos. A simplicidade não só é luz, mas é como o ar que se respira, que, embora não se veja, dá respiração a tudo. E se não fosse pelo ar, a terra e todos ficariam sem movimento. Assim que se as virtudes, as verdades não levam a marca da simplicidade, serão sem luz e sem ar.